sem tempo para fazer o seu TCC? Está se sentindo sobrecarregado? Não sabe para onde ir, o que fazer? Hoje nós vamos te mostrar uma ferramenta que vai te ajudar e muito a resolver essa sua dificuldade. Então vem com a gente! Olá, eu sou a Jennifer do Vivência Universitária. Nesse canal a gente te ensina a fazer o seu TCC e qualquer outro trabalho acadêmico e ser aprovado de primeira. Eu sou a Érica, a outra professora e mentora do Vivência Universitária, e junto com vocês vamos fazer esses trabalhos acadêmicos e TCC, olha, bem feitinho aí e de uma maneira rápida e fácil. Então, voltando ao assunto do nosso vídeo, né? Todo mundo tem 24 horas no dia e um monte de coisas para fazer. Na verdade, esse sentimento de se sentir cansado e sobrecarregado, sobrecarregada, né? Com as diversas atividades que a gente tem que fazer, né, ao longo desse nosso curto período aí de 24 horas, é um sentimento que não é só seu ou de poucas pessoas, é um sentimento que está espalhado por toda a sociedade, é próprio da sociedade que a gente vive atualmente. Ó, nesse livro aí que a gente vai mostrar agora, que se chama Sociedade do Cansaço, né, o autor, ele descreve o que atualmente a gente vive numa sociedade que preza pelo desempenho, né? Então, hoje, não é o chefe que manda a gente fazer alguma coisa, ou o professor que está lá mandando a gente fazer isso ou aquilo. Quem assumiu essa função somos nós mesmos, né? Então, a gente tem sentimento de, eu tenho que dar o meu melhor, eu tenho que conseguir fazer aquilo. Muitas pessoas hoje em dia acordam lá 5 horas da manhã, vão para academia, volta, aí tem um monte de coisa para fazer no dia a dia, né? Então, em resumo, não é mais uma condição externa, mas sim uma condição interna. Nós mesmos nos botamos essa pressão de ter um desempenho excelente, né? Então, isso é interessante a gente saber para a gente tomar consciência do que realmente é importante e significativo para a gente, né? Então, para a gente não se deixar levar por todas as trends, né? Como a gente fala hoje em dia aí das redes sociais, né? Não é porque todo mundo pratica um determinado esporte, ou gosta de viajar, ou tem um determinado celular, que isso vai ser importante para mim ou não, né? Então, essa é uma reflexão que eu estou deixando aqui no início do nosso vídeo, para você parar e pensar o que é importante e o que vai fazer diferença na minha vida. Exatamente. E antes de eu ensinar, mostrar a ferramenta para vocês, explicar um pouquinho sobre ela, já vou convidar para vocês seguirem o nosso canal, então seguirem aqui o Vivência Universitária, ativar o sininho para ficar por dentro do que a gente vai trazer agora nessa nova etapa do Vivência Universitária, e também seguir a gente lá no Instagram. Toda semana a gente traz conteúdo voltado para a vida acadêmica, para como se organizar e principalmente como fazer o TCC com facilidade, com tranquilidade e muita segurança. Bom, a ferramenta que eu vou mostrar agora para vocês, ela chama-se Matriz de Eisenhower. É isso, Jennifer? Eu acho que o inglês é melhor com você. Não, beleza. Então, essa matriz é uma das várias ferramentas que existem para você se organizar, para você elencar, né? Definir quem são as suas prioridades. Nós, particularmente, gostamos muito dela porque ela é super simples, super fácil e você pode ali se organizar diariamente e colocando o que é prioridade ou semanalmente, conforme você achar mais interessante. Então, a matriz de Eisenhower, ela funciona assim. Ela tem 4 quadrantes, como vocês podem ver na tela, né? Onde a gente é definido por importante e urgente. Ou importante e não urgente. Os outros 2 quadrantes são não importante, urgente e não importante e não urgente. Então, o que você vai fazer na sua prática? Você vai fazer uma cruz aí na sua folha de caderno e vai definir esses 4 quadrantes e vai listar tudo o que você tem que fazer naquele período que você quer se organizar. Então, se o período for de um dia, você vai listar dentro desses quadrantes, né? Organizar dentro desses quadrantes o que você tem para fazer. Se for de uma semana ou de um mês, você vai colocando nesse quadrante, tá? E como que funciona, como que você vai separar essas atividades? No primeiro quadrante, esse que é importante, urgente, você vai listar aquelas ações que precisam ser feitas agora. Então você vai definir o que você precisa fazer agora. Elas estão ali no limite da data já. Não vou nem falar que elas estão atrasadas, porque você está se organizando, mas elas estão no limite. Então, por exemplo,
você vai ter uma prova amanhã na sua faculdade, ou vai ter que entregar um trabalho amanhã. Você ainda não fez, você ainda não estudou. Isso se tornou importante, porque você quer tirar uma boa nota, você quer absorver esse conhecimento, então se tornou importante e urgente, porque já é amanhã, não tem como você adiar mais. Então você vai elencar, vai listar nesse quadradinho, estudar para a prova, fazer trabalho X. Né? É claro que você, já bem organizado, não vai deixar para a última hora, mas esse quadrante serve para essa situação. Importante, não urgente. Algo que ainda vai acontecer, né? Mas que precisa estar ali na sua memória, precisa estar organizado no seu dia para que você faça em algum momento, ou na sua semana, ou no seu mês. O que pode ser isso? Um trabalho, né? Diferente daquele que você deixou para a última hora, você vai colocar nesse quadrante um trabalho que é para entregar daqui 15 dias, por exemplo. Um mês. Você sabe que ele é importante, porque você vai ter que fazê-lo de qualquer jeito, e ainda tem um prazo. Então, se você coloca nesse quadrante e coloca uma data para você fazer esse trabalho, ele não entra no quadrante anterior, que é o importante e urgente, ou seja, já estou meio atrasado. Então, nesse aqui você vai colocar coisas que você consegue se programar para fazer. E uma dica extra que eu vou aproveitar para dar aqui, Jennifer. Se você sabe que você vai ter que fazer isso, já reserve uma data dentro da sua agenda. Sabe o Google Agenda? Eu uso muito o Google Agenda. Eu já reservo lá uma data. Fazer tal coisa. Fazer tal atividade, fazer tal trabalho acadêmico. Por quê? Se você não faz isso, o seu dia a dia, mesmo você tendo se organizado com a matriz, ele vai te engolir. E aí, essa atividade que era para ser feita, sei lá, na quinta-feira que vem, você acabou deixando de fazer porque você não deixou espaço para fazer na quinta-feira. Então, você se enrolou. Bom, então a gente tem aqui o importante urgente, depois o importante não urgente, que é o que você vai se programar, e na parte de baixo dessa matriz você tem mais 2 quadrantes, que são não importantes. E aí só tem a questão de ser urgente ou não. Não importante, urgente, significa que talvez não seja diretamente importante para você, mas tem que ser feito. Então, a forma de você tirar essa sobrecarga é justamente delegar para alguém fazer. Por exemplo, vamos supor que você está na semana de prova, está estudando, né? Você está ali dentro do quadrante verde, né? Está programado, estudando, porque é importante para você. E tem que pôr o lixo na rua, na sua casa. A sua função é pôr o lixo na rua. Sempre foi e sempre vai ser. Não é que você vai deixar de fazer as coisas. Mas você pode explicar para as pessoas, olha, pessoal, essa semana eu estou trabalhando, estudando, está um pouco corrido. Eu posso transferir esta minha responsabilidade nesta semana para alguém? De repente um irmão, um pai, uma mãe, um vizinho, uma esposa, não sei. E aí, é importante tirar o lixo de casa, senão sua casa vai ficar inabitável, mas de repente não precisa ser feito por você nessa semana. Depois que passar a semana de prova, você volta a pôr o lixo na rua, tá? Mas é uma questão que você tem que resolver, mas que de repente você pode delegar, pedir para alguém fazer durante aquele período para você. E o último quadrante, que é o não importante e não urgente, é aquilo que realmente, né, não tem muito valor naquele momento. Então, se você for pensar que talvez ele esteja até te atrapalhando. E o que pode ser não importante e não urgente? Você está na sua semana de prova e aí você resolve que você vai finalizar aquela série que você está assistindo. Será que agora é o momento? Acredito que não, né? Então agora é o momento de você estudar, de você se dedicar, fazer o seu trabalho, ter outras prioridades. É isso que a gente está fazendo aqui. Linkando, né? Organizando as suas prioridades. Então, se você entendeu que aquela atividade não é importante, não é urgente para atingir o seu objetivo, que no nosso caso é a vida acadêmica, é fazer o trabalho acadêmico, fazer o TCC, aquelas atividades da sua faculdade, então ela tem que ser eliminada. Assistir aquela série, de repente não é o momento. O tempo que você gasta ali no Instagram, talvez não seja o momento agora. Um lazer. Ah, mas Érica, eu não vou ter nunca mais lazer. Se eu não sair, se eu não tomar, né, o meu Guaraná com meus amigos, eu vou ter um troço. Eu sei, você precisa desse momento, todo mundo precisa. Mas precisa entender se é a sua prioridade naquele momento, naquela semana, naquele período. Por exemplo, a gente tem muito relato de alunos que estão aí loucos por conta do TCC. A galera vem procurar a gente faltando uma semana, 15 dias para entregar um TCC. Será que naquele período é o momento dele ter lazer? É o momento de você ter um lazer? Não, você tem que estar com foco naquela atividade que você já está para resolver. Depois, passar desse período, aí você pode se reorganizar novamente e colocar o seu lazer dentro da sua agenda. A dica é, mantenha as coisas sempre na parte superior dessa matriz. Tudo como importante que você vai fazer agora, ou importante para você se programar.
tá? Essa parte de baixo aqui, quando você considerar que aquela atividade não é importante para você definir, para você atingir o seu objetivo naquele momento, você vai ou delegar ou eliminar, né, de acordo com o que for combinado aí na sua rotina, na sua casa, com as pessoas que vivem para você. Importante, né? A questão do lixo, por exemplo. Eu deleguei lá pro meu irmão mais novo jogar o lixo na rua durante o meu período de provas. Acabou o período de provas, você tá de férias e o coitado do irmão tá lá sozinho colocando o lixo na rua. Fique esperto também para você não sobrecarregar outras pessoas, né? É isso aí. Então, a ideia é que você tenha consciência das atividades que você está desenvolvendo no seu dia. Essa é uma matriz para te dar justamente essa consciência. Às vezes a gente fala assim, né? Ah, não tenho tempo. Ah, mais uma coisa para. Às vezes você precisa, por exemplo, fazer um curso para aprender a fazer o TCC. Você fala assim, ah, não tenho tempo. Tá, mas aí você vai listar. Se você parar e listar todas as coisas que você faz, talvez você gaste aí 2 horas, 3 horas. Fazer, né, passando para cima o vídeo, jogando esses tigrinhos, né, que está na moda agora, ou você passa 2 horas assistindo, uma hora assistindo televisão. Não é que você não deve fazer essas atividades, é que você, talvez elas não sejam prioridade para você, e você está aí perdendo tempo, gastando um precioso tempo que você poderia estar desenvolvendo as atividades que realmente são significativas para você, né? E esse tempo está indo aí para o ralo, algo que você não tem consciência. Tudo que a gente não tem consciência, a gente não percebe e não vê que está atrapalhando a gente, entendeu? Então, às vezes, a questão de não ter tempo não é que você não tem tempo, é que você está gastando o seu tempo com atividades que não são significativas e nem importantes para você. E aí, 2 coisas, Jennifer, que você falou aí. A gente também, quando faz uma atividade dessa, né, de listar o que a gente está fazendo no dia a dia, a gente tem consciência, que acho que foi bem interessante o termo que você usou, de tudo o que a gente está fazendo. E às vezes a gente fica se cobrando, eu não tenho tempo, não sei o quê. Você está fazendo um monte de coisa que não é prioridade sua para você atingir seu objetivo, talvez você está ajudando todo mundo ao seu redor, e você mesmo não está se dando valor de atingir o seu... Qual que é a prioridade para você? Não, pera, eu tenho que fazer esse curso para eu poder fazer meu TCC de uma forma direita. Eu tenho que estudar para essa matéria. Eu tenho que fazer esse trabalho acadêmico. Não sei fazer. Preciso assistir lá o vídeo do Vivência para poder entender como fazer esse trabalho. Então, são prioridades para você. Se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. Então, se organize nesse sentido e coloque as suas prioridades. E uma outra coisa que a Jennifer está falando de consciência aí, de ter consciência da atividade, isso daí é coisa nossa mesmo, né? Que ontem a gente estava preenchendo um documento aqui de uma atividade que a gente faz e a gente tomou consciência de várias coisas que a gente poderia ter feito e que nós não fizemos, outras que nós fizemos e que legal que a gente fez. Então, assim, essa consciência todo mundo precisa ter. E revisitá-la. Né? Olha, hoje meu dia tem 20 coisas. Será que essas 20 coisas realmente são importantes? Eu preciso fazer? Hoje meu dia tem 3 coisas, só que uma delas, por exemplo, é a defesa do meu TCC. É uma coisa super importante. Então você vai entendendo como está a sua rotina e vendo o que realmente é importante para você, né? Então, lembrando novamente, para ativar o sininho aqui no YouTube, para você receber as notificações sempre que a gente postar vídeos novos, né? Se inscrever no nosso canal, né? Também para você que ainda não está seguindo a gente lá no Instagram, segue a gente lá, temos dicas todos os dias. A gente dá dicas, né? Conteúdo, na verdade, conteúdo de valor que vai te ajudar a fazer seu TCC de forma rápida e fácil. Bom, é isso, pessoal. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!